Salmo 84 é o salmo para esse tempo, para essa mensagem dessa noite. Salmo 84. E a gente vai pensar sobre vencendo o vale de lágrimas. Vencendo o vale de lágrimas. Salmo 84 eu vou ler, como você já sabe, na Nova Versão Internacional. Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele em que em ti confia. Nós lemos o Salmo 84 e eu vou ficar mais no verso 6. Então eu coloquei aí na tela para você ir fixando. Bem, o Salmo 84 é chamado, faz parte do grupo, né, do conjunto, chamado Cânticos de Sião. O que era isso? Cânticos de Sião eram poemas, você sabe que os salmos são poemas. Então, Cânticos de Sião são poemas que eram cantados pelo povo na peregrinação a caminho de Jerusalém. O que acontecia? A lei de Moisés, né, a Torá, a lei, requeria que todos os hebreus do sexo masculino peregrinassem a Jerusalém e ao templo. O templo ficava em Jerusalém. Então a lei de Moisés queria que todos os hebreus do sexo masculino peregrinassem ao templo pelo menos 3 vezes por ano para participarem das maiores festividades religiosas anuais que o povo tinha, que era a festa da Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas eram as maiores. Tinham outras festas, sabe, né? Você já me ouviu dizer várias vezes que o povo judeu é um povo festeiro, até hoje, mas essas 3 festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, eram as 3 principais, e os homens tinham que ir a Jerusalém nessas festas 3 vezes ao ano. Bom, esses peregrinos tinham uma imensa alegria de irem celebrar o Senhor em Jerusalém. A tradução Almeida, revista e atualizada, ela nos dá a seguinte tradução do início do Salmo 84. Ela diz lá: quão amáveis são os seus tabernáculos. Quer dizer, antes do templo, o tabernáculo, que era aquela tenda onde estava a arca, né, ficava em Jerusalém. Então já eles começavam a cantar:
quão amáveis são os seus tabernáculos, como é bom estar ali, como é bom caminhar, peregrinar, ir até Jerusalém, ir até Sião para louvar ao Senhor. Então, o Salmo 84 é uma apologia, é uma defesa, é um cântico da necessidade da casa de Deus, de irmos à casa de Deus, de irmos ao santuário do Senhor. Uma outra coisa interessante do Salmo 84 é que ele foi escrito, é um dos salmos escritos pelos filhos de Corá. Segundo os estudiosos da Bíblia, esses salmos foram escritos pelos filhos de Corá, eram escritos em intenção ao sofrimento ou à alegria que o rei lhes transmitira, em cada uma daquelas ocasiões em que eram escritos os salmos, estes salmos específicos pelos filhos de Corá. E interessante também, há uma hipótese bem aceita pelos estudiosos, que este Salmo 84 fora encomendado por Davi. Davi, você sabe, escreveu vários salmos, mas esse ele encomendou aos filhos de Corá, porque os filhos de Corá, além de tudo, tinham uma grande responsabilidade no ministério do culto ali no tabernáculo. E dentre tantas coisas que me chamam a atenção neste salmo, está a referência que este salmo faz ao vale de Baca, aí no verso 6. Baca era conhecido também como Vale das Lágrimas. E geralmente nessa peregrinação que era feita pelos homens, pelo povo até Jerusalém, esse era um dos trechos mais difíceis para chegar a Jerusalém. Era um dos trechos mais difíceis da peregrinação. E Baca tinha esse nome porque essa palavra, na língua original em que foi escrito o Velho Testamento, no hebraico, Baca, é a palavra hebraica que significa lágrima, choro, pranto. Uma das traduções da Bíblia para o português, a nova tradução na linguagem de hoje, não traduz por Vale de Baca, mas traduz até por Vale das Lágrimas. Então, Baca quer significar lágrimas, pranto. Os estudiosos da Bíblia também pensam que a palavra Baca é alusão a um tipo específico de árvore que era abundante naquela região. Havia muito dessa árvore lá naquela região e o povo, então, acabou pegando essa árvore e dado nome a esse vale como Vale de Baca. Agora, olha que interessante, meu irmão, minha irmã, o porquê de essas árvores serem chamadas de Baca, que quer dizer lágrima, e que vieram a denominar, a nomear um trecho de um vale que era um caminho de peregrinação até Jerusalém. Essas árvores, de nome Baca, tinham um bálsamo que saía do tronco, do caule, como uma goma. E isso poderia ser comparado a uma lágrima, ao pranto. Você olhava para aquela árvore e parecia que ela estava chorando. Muito interessante quando a gente começa a entender o porquê dos nomes, não é verdade? Bom, a caminho de Sião se passava pelo Vale de Baca. E uma outra coisa bem interessante para você entender bem essa palavra é que esse era um vale seco, árido, mas em certos períodos do ano eles ficavam regados pelas chuvas. E isso era uma bênção de Deus, porque os peregrinos então podiam se refrescar e se alegrar de estar passando por ali. Esse era um trecho do chamado caminho sagrado, ou seja, o caminho para a cidade santa, o caminho para Jerusalém, o caminho para poderem estar na presença de Deus. E os peregrinos, só por estarem ali, já se enchiam de alegria, mesmo que fosse no Vale de Baca, mesmo que estivesse passando por um lugar árido. Mas olha que coisa interessante,
uma característica do Vale de Baca. Lá na maior parte do ano, era um lugar árido, desértico, sem vida, de difícil passagem. Mas quando os peregrinos que iam para Jerusalém passavam pelo local, diz o Salmo, Deus os abençoava com chuvas, fazendo aquele deserto isolado florescer maravilhosamente. Coisa interessante, né? Um milagre, o poder de Deus abençoando aqueles que se dirigiam para a cidade santa, que se dirigiam para a adoração no templo. Bem, se você fisicamente nunca visitou o Vale de Baca, eu nunca fui ao Vale de Baca, provavelmente você nunca foi ao Vale de Baca, mas qual de nós pode dizer que nunca passou emocionalmente por esse vale? O Vale das Lágrimas, Vale de Baca, das lágrimas, e muitas das vezes, ao passar por esse vale de lágrimas, experimentou a presença de Deus. Passamos pela nossa vida e muitas vezes, na passagem da nossa vida, passamos pelo Vale das Lágrimas, passamos pelo Vale de Baca. E a palavra de Deus, longe de minimizar esse fato, nos mostra que por vezes, e por muitas vezes, e nesses últimos tempos, nesses dias difíceis que nós estamos passando, por muitas vezes, o nosso caminhar, nem tudo é flores. Nem tudo são aquelas maravilhosas planícies que a gente olha assim, retas. Não. Nós passamos por vales de Baca, por vales de lágrimas, por terrenos áridos, por momentos desérticos de dor, de aflição, de lágrimas. Lá em João 16:33, por exemplo, nós temos aquela declaração famosa de Jesus, que você sabe muito bem, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Portanto, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, na vida de todos, há vales profundos, há vales secos, vales áridos, há ermos, há desertos, há um vale de lágrimas. É assim que os filhos de Corá, autores do Salmo 84, se referem e chamam a própria vida um vale de lágrimas, porque no mundo em que vivemos, por vezes acabamos mesmo dando no vale de lágrimas. Então, de um modo particular, cada um de nós já passou ou está passando por esse vale. Alguns talvez tenham até chegado a esse vale de lágrimas por causa de perda, por causa de violência, por causa de traição, por causa de uma enfermidade. Quantos agora não estão no Vale de Baca, no Vale de Lágrimas, por conta dessa Covid-19? Outros chegaram a esse vale por causa de alguma tentação, por causa de alguma indiferença, por causa da depressão. Você sabe, você deve conhecer pessoas que estão em depressão ou deram cabo da sua vida por causa da depressão. Mas não importa, não importa. Há sempre um desses vales sombrios que nos fazem chorar no caminho, no existir da vida de cada um de nós. Sempre teremos um vale de Baca, um vale de lágrimas, um vale sombrio, um vale árido, um vale desértico para passar. Mas o que fazer? Passamos por vales de lágrimas, mas o que fazer? É isso que o Salmo 84 nos ensina e que nós vamos ver agora. O salmista que passou essa terrível experiência nos dá a fórmula para quem quer atravessar esse vale árido, esse vale desértico, esse vale de lágrimas e sair dele. Em primeiro lugar, o salmista diz que é preciso ter Deus
como fonte de nossa força. Olha o que diz o verso 5. Confira comigo o verso 5. O verso 5 diz assim, ó, do Salmo 84. Como são felizes, o quê? Os que em ti encontram sua força. Ou, como diz outra tradução, o que de ti recebem forças. Só vence o vale de lágrimas aquele que faz de Deus a sua fonte. Só vence o vale de lágrimas aquele que faz de Deus o seu gerador. Só vence o vale de lágrimas aquele que faz de Deus a sua usina de vitalidade. Você já teve a oportunidade de ver uma usina? Há alguns anos atrás eu tive o privilégio de visitar a usina de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu. Gente, que obra maravilhosa! Eu vou ser franco com você. Eu fiquei maravilhado com as cataratas do Iguaçu. Que coisa linda, maravilhosa, sem palavras. Mas eu fiquei também muito boquiaberto com a obra que o homem fez lá, aquela usina de Itaipu, com a potência, com todo aquele concreto, com tudo aquilo que tem lá. Gera uma força muito grande. Só vai vencer o vale de lágrimas quem faz de Deus a sua fonte, seu gerador, a sua usina. Tem gente que gosta de comprar livros de autoajuda. Aqueles livros do tipo Como Vencer, ou Como Superar, Como Conquistar, Seja Você Mais Um. Mas essas pessoas desistem desses livros quando descobrem que esses livros dizem o que fazer, mas não oferecem poder para fazer. Está entendendo o que eu quero dizer? Nós, para vencermos o vale de lágrimas, precisamos de poder, e só há poder em Deus. Deus é a fonte para vencermos esses vales. Não há força humana que resista ao vale de Baca. Não há força humana que resista ao vale das tristezas, ao vale das lágrimas. Na hora do desprezo, na hora da depressão, na hora da tragédia, qualquer força, qualquer habilidade, qualquer conhecimento humano é pouco, é mínimo, é raso comparado à pressão dos perigos, das adversidades, das dificuldades, dos problemas que vêm sobre nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, só vence o vale de Baca, só vence o vale de lágrimas quem já entra nele afirmando de onde vem a sua força. Lembra do Davi? Quando foi enfrentar o Golias, lá em 1 Samuel 17, o grandalhão lá, o gigante Golias, zombou de Davi. Golias disse para Davi: vem e eu vou dar o seu corpo para as aves e os animais comerem. Foi isso que Golias disse para Davi. Vem, eu vou dar o seu corpo para as aves e os animais comerem. Mas o que Davi disse? Davi teve uma declaração maravilhosa, uma declaração que eu e você devemos de ter para a nossa vida. Davi olhou para o Golias, não se intimidou com a declaração de Golias, não se intimidou com o tamanho do Golias, não se intimidou com o tamanho de tudo, mas ele declarou o quê? Ele disse o quê? Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Com essa afirmação, Davi atirou a pedra e o gigante caiu. Meu amado, minha amada, a nossa força não vem de pensamento positivo, não vem de foco positivo, não vem de mentalização, não vem de você ficar repetindo várias vezes um mantra, por exemplo. A nossa força não vem de dinheiro, nossa força não vem de um líder, a nossa força não vem nem da família. A nossa força é o Senhor. Ela nem vem do Senhor, a nossa força é o Senhor. A segunda orientação que o salmista dá para quem quer atravessar esse vale de lágrimas e sair dele é a seguinte, preste atenção. É preciso ter a geografia do coração mudada. Volta comigo no verso 5. Olha o que diz lá. Bem-aventurado o homem em cujo coração que se encontram
os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. A Nova Tradução na linguagem de hoje fala assim, ó, andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Ou seja, ela substituiu os caminhos aplanados por estradas. Quer dizer, a mesma ideia. Estradas são caminhos preparados, aplanados. O que o salmista quer ensinar com isso? O que o salmista quer dizer com isso? Felizes são esses que são capazes de transformar o vale árido das lágrimas em quê? Em um manancial de bênção. Lembra que eu falei que aquele vale de Baca, ele é um vale árido, desértico, mas de algumas épocas do ano tinham bastante chuva, ele se transformava? Deus ensina com isso que ele tem esse poder de transformar os vales áridos de lágrimas em um manancial de bênção. Felizes são esses. Mas quem exatamente são esses? Quem são aqueles que podem passar do vale de lágrimas para o manancial de bênçãos? O Salmo 84, verso 5 diz aqui, ó, são aqueles cuja geografia do coração foi alterada, ou seja, o seu coração já foi aplanado, o seu coração foi nivelado. Eles agora têm um coração plano, um coração sem tortuosidade. Isso significa o seguinte, só muda a situação do lado de fora da vida quem já mudou a situação do lado de dentro. E, meu amado, é a situação do seu coração que determina a situação da sua vida. Vou repetir para você aprender melhor. É a situação do coração que determina a situação da vida. Se o seu coração está reto, foi aplanado por Jesus, então a sua geografia do coração foi mudada, e aí você pode passar pelo vale de lágrimas e encontrar um manancial. Mas se ele não estiver aplanado, estiver todo torto, sem Jesus, sem o poder de Deus, não dá. É impossível mudar a história que nos envolve sem que primeiro mudemos a história do nosso coração. Seja você a mudança que você quer ser. Quem traz de si, quem traz dentro de si essa geografia do coração transformado, é capaz de transformar qualquer deserto em manancial de bênçãos. A última orientação para quem quer atravessar o Vale de Lágrimas e sair dele é a seguinte, terceira e última, é preciso viver a lição da graça. A nossa fonte de poder é o Senhor, a geografia do coração precisa estar mudada, ou seja, precisa estar ali, né, aplanado, reto, o coração em Jesus, e a terceira é preciso viver a lição da graça. Essa lição ela está em todo o Salmo 84, mas o verso 11 resume tudo em uma afirmação dizendo, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. É impressionante a redundância intencional do salmista ao falar da graça de Deus. Senhor dá graça. A palavra graça já significa dar. Dar graça, então, é graça ao quadrado, é graça em dobro. Entenderam? Vou explicar um pouquinho melhor. O que significa? Significa que o vale de lágrimas recebe a graça de Deus e não a esgota nem um pouco. O seu vale de lágrimas, o seu vale de tristeza, seja do tamanho que for, seja da fundura que for, da largueza que for, não estanca, não segura a graça de Deus e nem faz com que ela se esgote, porque na verdade a graça de Deus ela é inesgotável.
Se o vale é grande, a graça de Deus vem maior. Se a sua dor é grande, a graça de Deus vem maior que a sua dor. A graça de Deus ganha a dimensão maior do que o seu sofrimento. A graça de Deus não esgota, meu querido. Por isso que o salmista fala isso, dar graça. É graça ao quadrado. Graça já é dada, ainda mais quando vai dar. Outro dia eu li a seguinte frase: enfrentamos situações para além dos nossos recursos, mas nunca para além dos recursos de Deus. Veja bem, nós estamos enfrentando aí uma pandemia, já há 3 meses e 10 dias de quarentena. Elas vão além dos nossos recursos, mas nunca além dos recursos de Deus. Isso é um fato. Esta é a lição da graça. Quanto maior a dor, maior a quantidade de graça enviada por Deus em nossa vida. É por isso que, ao fazer a travessia do Vale de Baca, o Vale das Lágrimas, o salmista teve maior percepção da graça de Deus. Veja só, no verso 1, ele chama Deus de amável. Quão amáveis são os teus tabernáculos. No verso 2, o salmista chama o Deus de desejável, porque ele diz lá: a minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios. E ainda no verso 2 ele diz: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, isto é, canta com alegria, porque vê Deus como promotor da alegria. No verso 3, o salmista percebe Deus como um ninho, porque ele diz lá: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Deus é o nosso lugar de descanso, Deus é o nosso lugar de repouso, Deus é o próprio descanso, Deus é o próprio repouso. E no verso 9, Deus ainda é colocado como protetor, Deus é escudo. Olha só quanta graça de Deus. Olha só quantas coisas maravilhosas de Deus para a gente: amabilidade, alegria, descanso, proteção. Tudo isso o salmista encontrou em Deus ao tomar as atitudes certas. Concluindo, eu quero perguntar para você: quem sabe você não esteja hoje no meio do vale de Baca, consumido pelas lágrimas do sofrimento. Mas esse salmo é uma carta de Deus para as nossas vidas, cujo dia a dia é marcado por dificuldades, por problemas, por lutas, que acabam tornando nossas vidas um vale de lágrimas. Por fim, para atravessar esse vale e sair dele, você precisa, primeiro, tenha Deus como fonte de sua força. Segundo, tenha a geografia do seu coração mudada, tenha o seu coração aplanado, reto. E terceiro, viva a lição da graça de Deus. Com essas atitudes, você poderá transformar o vale de lágrimas em vale de bênçãos. Não vou terminar com uma historinha, mas eu vou terminar com um artigo que eu li, e quem escreveu foi o pastor Jeremias Pereira. Bem interessante, presta atenção, ele é curtinho. Diz o pastor Jeremias: nossas lutas nos cansam e cansam também nossos familiares e amigos e até os irmãos na fé. No início, parentes, amigos e irmãos se ajuntam para apoiar e dar uma força, mas se sua luta perdurar, prepare-se para enfrentar o resto do caminho sozinho. Às vezes nos veremos sem ninguém por perto, e os que estiverem próximos não os reconheceremos como aqueles que nos foram enviados para nos socorrer. Nós queríamos outros, mas nunca estaremos sozinhos. Perto está o Senhor. Embora às vezes nos sentiremos sozinhos mesmo, completamente sem ajuda, pois perderemos a emoção de sua presença, não ouviremos sua voz, tampouco veremos sua boa mão indicando o caminho. É aí seguiremos trombando pela vida, querendo fazer e até fazer do nosso jeito, ferindo e sendo feridos até mesmo pelo que amamos.
depois de algum tempo, ao olhar para trás, notaremos que Deus, bondosamente, sempre esteve por perto, intervindo e transformando nossos erros e fracassos em bênçãos para nós mesmos, para os outros, transformando tristeza em riso, decepções em esperança, e enviou apoiadores para nos socorrer, até mesmo pessoas estranhas. Como aconteceu no caminho de Emaús, devemos confiar que não estamos sozinhos e nem abandonados. Temos um companheiro no caminho em meio às dores, às lutas, às decepções da vida, às tristezas da vida. Portanto, coragem, gente boa. Que Deus possa te abençoar abundantemente. Tenha coragem, porque a nossa força é o Senhor. Amém.